Fala, minha gente, tudo bem? Bora para mais um episódio do RecroCast, o podcast aqui da Recro, que ajuda a desenvolver e consolidar a sua marca por meio do marketing. O branding vai muito além de um logotipo e identidade visual da sua empresa. Na verdade, é a alma da empresa, podemos dizer assim, né? O que vai diferenciar ela no mercado em relação a conexões, né? Principalmente emocionais, com o seu público. Também envolve a criação de uma identidade autêntica, né? A comunicação consistente de valores e também a construção de uma marca, uma reputação sólida. No episódio de hoje vamos explorar mitos comuns sobre branding, entender como ele contribui para o crescimento de uma empresa e esclarecer a diferença entre branding e marketing e demais termos. Além disso, vamos discutir as melhores práticas, né, de branding e como aplicá-las de forma eficaz. E é claro que eu tenho sempre aqui ao meu lado a equipe qualificada para falar sobre cada um desses assuntos. Participa desse bate-papo um dos sócios fundadores da agência Mectar. Seja bem-vindo, tudo bem? Valeu, tudo bem. Também é líder do time de estrategistas aqui da agência. Karen, seja bem-vinda, tudo certo? Tudo certo. E também é estrategista de redes sociais aqui da Recro, a Débora, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Bacana, e eu começo perguntando para Karen, sei que fica difícil responder essas perguntas que são mais abertas logo de início, né? Mas se você puder explicar para a gente o que é, afinal, o branding, né? E por que ele é tão importante para uma empresa. Cara, que responsabilidade falar sobre branding para mim. Eu fico até emocionada, porque é uma área que eu gosto muito. E quanto mais eu estudo sobre, mais eu vejo que a gente precisa estudar mais, porque tem muita coisa para aprender sobre. Imagino. Mas branding não tem tradução, né? Não tem uma tradução, mas a gente pode dizer que branding é a gestão de marca. Mas mais do que isso, aprofundando um pouco mais, eu entendo que branding é ser intencional em todos os pontos em que a marca se conecta com o consumidor. Ou qualquer ponto em que ela tem algum contato com o consumidor. E essa intenção é ser intencional no sentido de fazer o consumidor, o público, sentir algo em relação à marca, ter alguma experiência com a marca, né? E eu acredito que o branding está em todos os pontos de contato da marca com o consumidor, né? Então, por isso que é tão importante ser intencional em todos esses pontos. Porque todo esse contato, todos esses contatos, por mais simples que sejam, entre marca e consumidor, eles geram uma experiência. Então, é ser intencional nessas experiências sobre como tu quer que o teu público se sinta em relação à tua marca. Ah, legal. É como a marca quer ser lembrada, digamos assim. Exatamente. Uma série de perguntas para formular um brand. Como é que surge o branding de uma empresa, por exemplo? O branding nasce junto com a empresa. Eu acredito legal. que o branding, na verdade, é a alma da empresa. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. Às vezes, as pessoas pensam que elas não investem em branding, que a empresa delas não tem branding. Tem, só que está ali apagado, está deixado de lado, está escondido, né? E isso pode ser muito prejudicial, né? É o propósito para que a empresa iniciou os seus trabalhos, digamos muitas assim, vezes né? o branding começa antes mesmo da empresa nascer. Exatamente. Né? Às vezes com alguma ação ou, enfim, ações que vão inserir ela no mercado mesmo antes do nascimento literal da marca, da empresa. Né? Bacana. E se você mandou a sua pergunta, fique até o final, porque a gente vai responder aqui, vai expor também os comentários para você que nos mandou lá no direct do Instagram. Agora, como em outros temas já abordados aqui no RecroCast, né, falamos sobre as verdades, né, mas também sobre os mitos que muita gente aí dissemina, né? E nesse assunto, claro que não seria diferente. Meio que consegue dizer para a gente assim, alguns mitos sobre branding que podem confundir as pessoas? Cara, eu acho que branding é um mito, na verdade, né? Existe toda uma mística ao redor dessa abordagem, desse tema. Ah, é? E isso acaba se tornando místico, né? E eu acho que é o seguinte, o branding, ele tem muitas maneiras de que as pessoas... tem muitas pessoas que veem de uma maneira errada. Primeiro, como tu falou, eu acho que branding é a minha marca. Né? Apesar da palavra branding derivado da palavra marca, seria um gerúndio. Da palavra marca. Tipo,
não é literalmente a marca ou o logotipo, né? Então esse é um dos mitos, assim. É algo mais subjetivo, a gente pode dizer. Cara, eu não digo que é subjetivo, ele é muito claro, só que o problema é que as pessoas confundem, né? Publicidade, por exemplo. Branding não é publicidade, né? Publicidade é uma das estratégias que tu pode utilizar para construir o branding da tua marca. Perfeito. Tem diversas ideias erradas, assim, ou ideias confusas sobre o que é o branding, né? Eu acho que o que a gente vai fazer aqui é tentar, de alguma forma, explicar e desmistificar toda essa mística que existe ao redor do branding, né? Porque muitas vezes ele parece um termo subjetivo, como tu falou, e muito distante, mas ele é um termo muito próximo, como a Karen falou, que é acessível a qualquer marca, todas as marcas podem fazer, não precisa investir um dinheiro necessariamente não precisa fazer publicidade para trabalhar branding, né? O branding ele entra desde o ponto do contato, sei lá, do atendimento, do WhatsApp, até o momento do pós-venda, então tudo isso é branding, né? Então, eu acredito que o maior mito mesmo seja esse, branding é o logo, sei lá, é a minha marca, é a publicidade, é o que eu vou fazer de marketing, não. Tudo isso está dentro do branding, né? São ações que o branding incorpora. Claro, ao longo das outras perguntas a gente vai esclarecendo melhor isso para o público, mas agora me surgiu uma curiosidade até aqui, não sei se eu vou expor aqui, né? A gente vai comentando, né? Eu fiquei pensando, digamos assim, a empresa ela vende canetas, tá? O objetivo dela inicial tem um propósito, que é ajudar as pessoas a escreverem, enfim. Esse é um serviço, um produto. Se essa empresa ela mudar de produto, o branding automaticamente ele vai mudar também, ou o propósito continua o mesmo de facilitar a escrita, de oferecer um produto que seja para esse fim em específico? Na verdade, o produto é um dos pontos de contato com o consumidor. Então, ele é um dos pontos do branding. O branding ele vai além do produto, né? Ele tem que ir além da obsolescência do produto. Então, daqui a pouco, e a gente já viu muitos exemplos disso, a marca simplesmente trocou de produto, às vezes ela pode até trocar de nicho, mas o branding que foi construído em cima daquela marca faz com que a marca se mantenha e continue se fortalecendo. Independente se mudar de produto. Talvez um dos maiores mitos também do branding é achar, por exemplo, assim, que a tua empresa precisa focar no produto, ou precisa dizer assim, eu tenho as melhores canetas do mercado, ou eu tenho a maior loja da região. Cara, em que isso vai ajudar as pessoas a escreverem melhor, comprarem imóveis melhor, comerem melhor, se relacionarem melhor. Tipo, o branding ele tá ligado à conexão, a emoções, ao que tu entrega no sentido emotivo ou não superficial, entendeu? E muito menos ao produto. Se tu focar no teu produto, cara, tu é mais uma pessoa num mar de gente que tá vendendo caneta, que tá vendendo móveis, que tá vendendo chapéu. Exato. Então, tipo, o propósito tá na singularidade da marca. Exatamente, é isso aí. Perfeito. Bem, a gente já citou, né, em outros episódios também, sucesso, exemplos, na verdade, de cases de sucesso, né, de diferentes marcas que já são conhecidas, como Coca-Cola, Apple e tudo mais. Mas vamos pegar para nossa realidade aqui, né? A gente tem uma empresa gaúcha que é centenária, que é a Tramontina, né? Acredito que todo mundo... Inclusive virou até meme, né? Corte rápido, Tramontina. E é uma das principais referências hoje no país e também no exterior, né? No quesito aí quando o assunto é utensílios para cozinha, né? Para casa, tudo mais. Mas agora a marca ela trabalha fortemente também presença digital em relação a falar com os consumidores de uma faixa etária menor, então com o público mais jovem. E tem esse desafio, né? A gente vai pegar outro exemplo aqui também, a Pecim. Né? A Pecim, uma empresa aí de mais de 70 anos de história, né? E está batendo nas marcas de chocolate aí que já são conhecidas também no mercado, né? E, enfim, teve até umas possíveis cópias aí né, que alguns consumidores colocaram nas redes sociais aí, comparando as marcas, como o Sonho de Valsa, por exemplo, que lançou produto semelhante ao da Pecim, que seria o Trento, né? Mas para manter essas marcas tradicionais no mercado, né, não é uma tarefa tão fácil. A gente tem um exemplo de cliente aqui, a Zin, né, que mudou recentemente, aí, empresa também com 25 anos de história, aqui na região do Alto Uruguai, e ela mudou, mas o branding, acredito que ficou o mesmo, né, que é ter a facilidade
lá para o supermercado, para os padeiros, para as empresas que querem um produto saboroso e prático e tem toda essa facilidade que a Zin consegue entregar, que agora é Zin Foods, né? Isso. Era Zin Pão e agora é Zin Foods. Só que muitas pessoas confundem branding com marketing. Débora, pode explicar para a gente um pouquinho a diferença aí entre esses dois elementos e como eles se complementam? Eu acho que é muito confundido entre as pessoas, porque o que a gente vê no final, a oferta do produto, está dentro do marketing. Então, é o ponto de maior contato com os consumidores, é a venda, a promoção. Só que o branding está em mostrar o posicionamento e os valores da marca. O marketing está para suprir a necessidade através da venda. Então, tipo assim, se tu fosse dividir, o branding está para demonstrar a personalidade e o marketing está para vender. Está para suprir a necessidade do cliente através da venda e gerar lucro para a empresa. Não sei se eu expliquei direito. Sim, é isso. E eu entendo que o marketing está dentro do branding. Porque o marketing... Outro mito. O marketing, por exemplo, as pessoas podem achar que o branding é papel da agência de marketing ou do marketing fazer. Mas é o contrário. O marketing, ele vai botar para fora o branding da empresa. Ele vai expor. Entendi. O branding, ele está antes da venda, durante a venda, depois da venda, em todos os pontos de contato, em todas as formas. Entende? E o marketing, que também é outra coisa que a gente pode desmistificar. Na verdade, o branding ele não é um bicho de 7 cabeças super complicado, que tem que ser uma equipe extremamente elaborada para criar algo e fantasiar como é que é a empresa para depois passar para o público. É justamente o contrário. Eu acho que um dos maiores papéis do branding é eliminar o ruído entre quem é a marca, a essência da marca, e passar isso para o consumidor. Eu acho que esse é um dos maiores papéis do branding. Tirar esse ruído, mostrar para o público consumidor e para o público em geral quem é a marca. Sem toda a fantasia, sem todo o marketing fantasioso aí que a gente vê, né? Tenta ser isso, tenta ser aquilo. Não, a empresa é isso. Então, primeiro a empresa precisa ser para depois o marketing mostrar. E para a empresa ser, é o branding que vai construir, ajudar a construir, né? Eu vejo dessa forma. Agora, há um tempo, assim, eu diria que questão de 5, 10 anos no máximo, a gente tem figuras assim de empresários e principalmente empresários que não são recentes, mas não tem tipo empresas de 70, 80 anos, né? 100 anos, enfim. Mas empresários que começaram a valorizar o branding. Um exemplo é o Flávio Augusto da Silva. Sim. É o dono da WhatsApp, né? Enfim, agora é Wiser, enfim, tem todo um esquema. Cara, esse cara ele começou a difundir o branding, a ideia de branding, né? Por quê? Porque uma vez tu pensava na empresa, de que maneira? A empresa era pensada o seguinte, é a instituição, e essa instituição ela tinha ativos, tá? Por exemplo, assim, eu não quero falar nenhuma marca, mas enfim, eu tenho a instituição X ali, ou a empresa X, e essa empresa foi constituída no ano de 1980 e essa empresa, o objetivo dela é gerar lucro para os donos. Tá? O objetivo dela é esse. Né? Inclusive tem diversos autores de livros de negócio que falam sobre isso. Que o objetivo da empresa é gerar lucro. Hoje em dia o conceito mudou. Não é mais a empresa precisa gerar lucro para os donos. A empresa precisa gerar valuation. Que é o quê? Valor de marca. Entendeu? Entendi. E aí eu citei o Flávio Augusto por quê? Porque o objetivo dele, e ele deixa isso muito claro, é construir uma empresa em que chegue um dia e alguém diga assim, eu quero pagar R$1 bilhão por essa tua empresa. Mas o cara não vai comprar o computador, o teclado. Não, ele vai comprar a marca, entendeu? Por quê? Porque a marca é valiosa. A gente vê ranking de marca, tipo... eu nem me lembro qual é a mais valiosa. Acho que é a Apple ainda, né? Não sei. Mas enfim, acho que a mais valiosa é a Apple lá, que vale quase R$1 trilhão. Cara, não é... Eu já falei isso em um outro episódio, mas não é o prédio da Apple, os ativos, não sei o quê, os computadores...
as É o fábricas... status, né? O Não, prestígio cara, social é a que vai marca, atrás. é a ideia de quanto vale a marca, entendeu? E o que ela representa para as pessoas também. Né? Isso, exatamente. Então, é isso muito importante que a gente tem que deixar claro. Mudou a ideia de lucro, tem que dar lucro para o dono, não, agora tem que gerar valuation, tem que ter valor de mercado para que, sei lá, daqui a um pouco pareça uma oferta de venda ou de compra e tu consiga vender pelo maior valor possível, né? Posso Isso falar aí. outro mito agora falando sobre isso? Deve, por favor. As pessoas ainda tem muito esse mito de que branding é para trazer valor a longo prazo. Ai não, branding tu tem que investir muitos anos para começar a dar retorno. Só que não, o branding, a partir do momento que tu resolve fazer o branding, seja na parte estética, a forma de tu se comunicar, no mesmo momento em que o consumidor tiver contato com a tua marca, com uma estratégia de branding, a visão dele sobre a tua empresa já vai mudar. Tipo, a gente tem uma estratégia de branding, na parte do atendimento já mudou algumas coisas, ou seja, agora o nosso foco é esse. Então, tem toda uma estratégia por trás. Redes sociais é um dos lugares que a gente mais consegue ver isso, né? Porque branding não é uma coisa tão visível, né? É uma coisa, tudo é sobre emoção e sobre experiências. Mas na rede social, a partir do momento que tu resolve trabalhar com branding, sobre o crescimento da marca, a forma como a marca é vista, até as cores, o que tu quer passar com as cores da tua marca, com o tipo de post, se ele é mais minimalista, se ele é mais requintado, a forma de comunicação. Então, a partir do momento que o consumidor tem contato com a tua marca nesses pontos, ali já começa a gerar um relacionamento, uma experiência que é muito valiosa. E que é ali que começa a compra, né? Perfeito. E aí tem todos os processos, agora eu estava pensando aqui. Por exemplo, a Zinc tem como um dos objetivos, dos pilares, eu acredito, né? Oferecer agilidade para as pessoas, para as empresas. Ela, por exemplo, não pode deixar de entregar aquele produto no prazo certo, né? Porque daí já acaba dificultando o branding para ela ser vista como uma empresa que oferece essa praticidade para as pessoas, né? E aí, então, eu tava além pensando da entrega, que é um processo que pode... Além da entrega ser rápida, se essa é a imagem, a experiência que ele quer passar, o atendimento tem que ser rápido. Pois é. A resolução dos problemas tem que ser rápido. Tudo tem que ser... Tem que coerente. seguir... Isso, tem que ser coerente com essa ideia, né? Com essa ideologia. Perfeito. Bem, quero agradecer aqui, né, a produção RecroCast. Vocês já sabem, Cris Castro sempre nos bastidores, aqui acompanhando tudo de perto, aí ele, ó. Cris, brigadão pelo seu trabalho e toda a galera da Recro envolvida aqui no RecroCast. Agora, Karen, trazemos para nossa conversa aqui mais um termo, se puder explicar, por favor, para a gente, para os empresários que estão nos assistindo aí. Quais são os principais aspectos que diferenciam Growth, isso aí, ó, um termo chique. Que diferencia growth do branding. E como cada um deles contribui para impulsionar aí o sucesso de uma empresa. Eu sou bem tendenciosa sobre isso. Porque se eu pudesse escolher entre branding e growth, eu sou team branding sempre. Por quê? Porque eu vejo que o branding, ele tá, como eu comentei antes, ele tá antes da marca, antes do atendimento, ele tá em tudo. Ele tá antes, durante e depois, durante a venda, no sentimento. Ele é conexão de ideologias, experiências, pensamentos. Ele passa tudo isso. E já o growth, na minha humilde visão, que vocês vão me ajudar, está muito mais ligado a números, a coisas imediatas. Eu quero um é emocional e o outro é racional. Isso. Um é totalmente emocional para criar uma base, para criar fortalecer a marca de todas as formas, porque sim, os dois têm como objetivo final, no final das contas, é o crescimento da empresa, são as vendas, é o lucro. Não tem como dizer que não. Branding não é, sei lá, algo só para bonito. Não, no final das contas, o branding, ele visa também, lá no final, as vendas do crescimento da empresa, né? Mas ele vai pela base. E, na minha visão, o growth já é um pouco diferente. Ele já quer, eu quero o resultado agora, rápido, com quem já está pronto. Eu não quero preparar pessoas para virem comprar de mim. Eu quero, quem já está pronto, eu quero investir nesse pessoal. Entendi. Só complementando que uma coisa não exclui a outra. Tá? Não, eles são totalmente complementares. O growth pode ser uma estratégia utilizada para alavancar o branding, né? Sim, com certeza. Bem tranquilo. Inclusive, a gente vê, por exemplo, assim, growth é muito utilizado em startups, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Nubank. Ele acelera, né? Vamos trazer para uma realidade que o brasileiro conhece. Nubank. Isso. Cara, o Nubank até ano passado, ano retrasado, se não me engano, não dava lucro. Entendeu? Só que a marca é muito valiosa.
Entendeu o que eu falei? A valuation. Quanto vale a marca? O que significa não dar lucro? Significa que não se paga. Ele precisa mais investimento do que ele dá de retorno. E mesmo assim, a marca... Olha aí. Se não me engano, essa semana eu recebi um e-mail deles que a marca está avaliada em 32 bilhões de dólares ou reais. Eu não me lembro agora quanto é. Então, tipo, cara, olha o valor. É o maior banco digital da América Latina. Então... cara, é algo que a gente precisa entender, né? Que o growth ele não exclui o branding e o branding não exclui o growth, né? E o growth ele é voltado normalmente, isso não é uma lei, mas ele é voltado à performance normalmente. Então tu quer acelerar as vendas, tu quer o menor custo possível para fazer isso e tu quer da forma mais rápida possível, né? Basicamente é isso. A junção do branding e do growth é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Uma prepara o público, deixa ele quente e a outra vai lá e chuta pro gol, né? Então, a junção dessas duas estratégias é ouro, é sucesso. Legal. Por que eu falei da startup? Agora eu lembrei, eu tava falando aí perfeito. Mas a startup tem a estratégia de branding, mas growth, né? Vamos pegar o Nubank ali. O Nubank, ele trabalhou a marca, trabalhou branding, né? Porque, enfim, até ano passado era um banco extremamente conhecido, tinha muitos clientes e tudo mais, até ano passado e continua sendo, mas até quando começou o break-even, que chama, né? Que é quando começa a dar lucro. Eles trabalharam branding, mas eles trabalharam uma estratégia de growth, que é crescimento. Conseguir mais clientes, conseguir mais clientes, conseguir mais clientes, conseguir mais clientes. Porque o tempo é mais curto. Exatamente, com a maior velocidade possível. Isso é uma estratégia de growth, né? Aí entra, não necessariamente só pago, né? Vou pagar para fazer publicidade, vou pagar para fazer anúncio, vou pagar para não sei o quê, mas também indicações, tipo, se tu indica, tu vai ganhar. No começo, no Nubank era só indicação, aí depois começou, tu podia mandar e-mail pedindo o cartão, não sei o quê, barará. Enfim, isso é um exemplo de uma estratégia de growth dentro de uma estratégia de branding, né? E essa estratégia de indicação também representa uma questão do branding deles de ser uma coisa mais exclusiva e tudo mais. Esses tempos atrás eu estava assistindo uma aula de um professor falando sobre empreendedorismo. Ele estava falando justamente sobre o Nubank. E daí ele estava falando sobre essas empresas, startups que começam em incubadoras, geralmente, ou não. E aí ele estava falando... ele explicou o termo MVP, que seria o mínimo produto viável. E ele falava que desde o mínimo produto viável, tu tem o branding e tu não tem a estratégia de marketing, que vai ser, por exemplo, no próximo passo. Então, já ali tu vê que o branding está formado, que a empresa já sabe quem ela é, quem que ela vai atingir, como que ela vai atingir, como que ela se expressa no mercado. E aí, depois, vem o marketing, que é aquele preço, prazo, promoção e produto. E que daí tu define, então, realmente, o produto e tudo mais. E como, se tu vai incorporar um produto novo lá no futuro, ele vai entrar, vai carregar o branding junto, porque o branding já está formado antes do marketing. Muito bacana, bom. Uma visão interessante. Agora fiquei pensando, né? Muita gente acaba não contando a experiência para a marca porque não tem um espaço ali e pessoalmente fica estranho isso, né? Contar para as empresas ou para quem atendeu na empresa ali. Mas o Google Meu Negócio eu acredito que também é um espaço muito bom, porque às vezes as pessoas não vão na rede social reclamar, vão lá no Google Meu Negócio e contam a experiência, seja positiva ou negativa, né? Então as empresas também aí precisam estar atentas, né, a todas essas plataformas. Eu acho que o branding, desculpa te interromper, não sei se tu já finalizou. Não, é isso aí. Eu tô aqui. Vai lá. Mas, por exemplo, isso sim faz sentido o que tu falou. Só que o branding ele é muito mais o que as pessoas percebem do que o que de fato está acontecendo ali. Tipo, a avaliação tá validando a percepção da pessoa. Sim. Mas muitas vezes não significa exatamente, né? Porque o branding é medido por percepção, o que as pessoas percebem da marca. Tá. Não tipo assim, se tem o melhor produto, se tem o melhor não sei o que, se é o melhor... Não, o que eles percebem da marca. Né? Perfeito. Exatamente. Eu ia comentar que eu lembrei de mais um mito. Vai lá. Que não tem como medir branding. Na verdade, é muito mais difícil do que medir qualquer outra forma de publicidade ou qualquer outra estratégia. Mas, aos poucos, a gente dá muito mais trabalho, porque aí tu tem que ouvir. Como que tu mede? Tu tem que saber o que o consumidor está pensando. Então, tu tem que extrair da cabeça dele para te saber se está dando certo ou não a tua estratégia. Eu acho que a única empresa que faz isso é a Purple Metrics,
que é uma empresa bem recente, bem legal sobre isso. E eu acho que ela é a única que eu sei do mercado até agora que consegue medir branding de uma forma muito interessante, fazendo pesquisa. Por isso que eu digo que é muito mais trabalhoso, mais demorado. Imagina. Né? Não, existem pesquisas, eu não me lembro o nome agora, mas existem pesquisas de branding. Ah, sim, não, mas eu Sim. digo que empresas que são especializadas em medir branding, eu acho que é a única que eu conheço, pelo menos. Bacana, Mas interessante é um mito também, isso, que não né? tem como medir, mas é perceptível. É mais difícil de medir, mas é perceptível. E é a questão de Legal. também tu tá medindo uma experiência. Nós Exato. 4 aqui estamos vivendo a mesma experiência, mas com percepções totalmente diferentes. Porque Exato. vai de quanto contato eu já tive com aquela marca, de quanto contato eu já tive com a Recro. Ele tem muito mais contato com a Recro do que eu, então ele tem uma visão já diferente. Então isso seria o branding e como que tu vai medir isso. Tu tem que parar e escutar a Bacana. pessoa, né? Questão de proximidade e tudo mais nessa relação. E Interessante. também é importante, a gente estava falando de marcas tipo Nubank. Aham. Nubank é uma empresa de capital aberto, significa que estão na Bolsa de Valores e tal. Então, uma boa parte do valor é medido por ações. E as ações sobem e descem de acordo com a especulação, mas de acordo com a percepção de marca. Então, tipo assim, sei lá, o Nubank anunciou a expectativa, vamos supor, só uma suposição. A expectativa era que o Nubank fosse valer 20 bilhões e anunciaram que vale 30, então a percepção de marca é muito melhor, é muito maior. Então a tendência é que as ações subam e o valor da marca suba ainda mais. Se fosse o contrário, ia descer. Então, claro que esse não é o único, né? Mas são fatores que fazem subir e descer a marca também. Essas marcas gigantes que eu falei, Apple, Microsoft e tal, são marcas que elas giram em torno da percepção especulativa, né? Essa questão da experiência que a Débora comentou, é por isso que no início eu falei que branding é grande demais para ser só uma estratégia de marketing. Ela tem que estar no cerne, na essência da empresa. Porque, por exemplo, todos nós podemos ter a mesma experiência com uma empresa e cada um sair com uma ideia diferente dela, né? Sim. Uma foi pelo online, a outra foi o atendimento físico, a outra foi através do produto e a outra foi, sei lá, através de um post. E cada um... Imagina se essa empresa não tem uma estratégia de branding bem formada, bem, né? Cada um vai ter uma experiência e, no fim, o branding, que é a ideia de trazer toda essa experiência da marca pra gente, ela se deu em nada. Cada um teve uma experiência e, no fim, tu não tem um branding bem Então, a gente pode dizer que o branding, quando ele é efetivo, eficaz, ele tem pouca diferença entre a percepção de uma pessoa e outra em relação à marca. Não, ele se Ou não? comunica da mesma forma em todos os canais, em todos os pontos de contato. Mas sim, acho que o objetivo é esse, né? Isso, a gente não tem como medir como que cada um vai perceber ou vai, né, claro. viver a sua experiência, mas a ideia é que a comunicação seja por exemplo, vamos pegar a Natura. Todo mundo percebe Natura como uma marca que se preocupa com o meio ambiente e tal, não sei o quê. Sim. Isso é a percepção. Eu acho que o objetivo é esse. Não adianta eu dizer assim, a Natura, daí tu pensa na natureza, tu pensa na, sei lá, testa em animais, tu pensa em, sei lá, outras coisas, entendeu? Isso. Cada um, o objetivo é que cada um entenda o propósito da empresa. Entendi. Eu acho que também, só complementando esse assunto, que às vezes empresas chegam querendo fazer o marketing, eu quero vender o marketing. E aí quando tu começa a fazer a reunião inicial, o briefing, e aí tu pergunta sobre o propósito da marca, os valores da marca, eles não têm nem para eles internalizado isso. Então, por exemplo, em questão mais prática, a agência chega num momento em que ou ela presta consultoria para te ajudar no branding, e que daí é antes de tu vender massivamente e conectar com a pessoa nisso. Então, tu entra como uma consultoria, se a gente vendesse ou vende consultoria de marketing. E aí, depois, tu entra com ações de marketing para trabalhar em várias redes sociais, em vários pontos de contato, o que tu já estruturou primeiramente, que é o propósito e como a empresa quer ser vista e atua. Bacana. Eu estava pensando agora, será que o slogan é uma forma de ajudar nessa percepção da marca e para ela ser lembrada? Tem slogans que são bem conhecidos, é o resumo da mensagem que tu quer passar, na minha opinião. É que slogan hoje se tornou uma coisa obsoleta, assim, da maneira como era concebido, né? Tu não vê marcas grandes usando slogan, né? Não sei, ou vê e poucas. Sim. Geralmente se traduz em campanhas, né? O slogan, enfim. Né? O slogan é o que a próxima frase além do nome que a pessoa vai associar à tua... Não precisa ser uma frase que está em todas as campanhas, mas é a ideia, é o resumo da ideia
que as pessoas vão associar àquela marca, nesse sentido, eu vejo. A gente vê que marcas, por exemplo, a Coca-Cola mudam, né, de tempo a tempo o slogan, né? Sim. Várias marcas, tipo, sei lá, usam, e depende a fase da empresa, né? Então, sei lá, se a marca, a Apple, quando teve uma reviravolta, que o Steve Jobs voltou e tal, início dos anos 90 ali, 94, se não me engano, ele instituiu o slogan Think Different, né? Pense diferente. Então, que é até hoje um mote, meio que um slogan aí da marca. Então, às vezes sim, funciona, às vezes não. Hoje em dia ele faz sentido quando todo o resto está conversando com aquilo, ou está focado em cumprir o que está no slogan. Isso, né? Exato. Um slogan por si só não funciona. Sozinho não funciona. Sei lá, e depende do ramo também. Tipo, por exemplo, Nestlé. Tu não vê a Nestlé usando o slogan. Sabe? Sei lá, Nike. Nike tem Just Do It, né? Olha aí. Cara, varia. Acho que é muito... Tava pensando aqui da Volpato agora, né? Bom, bonito e barato, Volpato. Mas é o propósito deles, daqui a pouco entregar é a proposta direto, de valor, né? Entregar isso. Direto. Eu acho que é uma das formas de deixar claro, né? Tu pode não ter o slogan, mas aí tu pode ter aquela... Tu falou antes, interferência de percepção de um ou outro. E aí, se tu deixa claro, né? E é aquilo, então é mais fácil ainda para o consumidor entender que é aquilo e não ficar pensando, mas talvez seja outra coisa. Perfeito. Enquanto a estratégia de growth, não sei, growth. Se tem um curto prazo para ter resposta e é mais imediatista, a gente pode dizer que o branding ele tem quanto de tempo para a empresa conseguir medir a sua marca por meio de efetividade do branding? Ele tem a idade até o último dia da empresa. Esse é o... Se quiser fazer em um mês de trabalho já dá para medir isso de uma maneira... Ele é empilhável, eu vejo que ele é empilhável. Que o branding é empilhável. Cada ação que tu faz é um depósito que tu faz na conta bancária ali da tua marca, sabe? Na conta emocional que tem na cabeça dos consumidores. Eu vejo que ele é muito empilhável. E cada ação que tu faz, cada experiência que tu proporciona, experiência intencional que tu proporciona, ele vai aumentando isso. Então, que nem o Mico falou, às vezes desde antes de abrir até que a marca exista. O branding, ele, cara, querendo ou não, você está trabalhando branding. Sim. Pode ser positivo, pode ser negativo. Exato. Tu vai num restaurante e é mal atendido. Hoje a gente conversava a respeito disso. A gente estava indo num restaurante e, eu gosto de ir nesse restaurante porque sempre as pessoas me recebem sorrindo, sabe, felizes e tal. Aí fiquei pensando, eu concordei e tal, e aí eu fiquei pensando, é verdade, tem vários lugares que a gente vai que é meio que tipo, o cara, que tu quer pra beber? Tipo, o cara não fala oi, isso, né? Não, pode entendeu? sentar aqui. Nem pede onde você quer então, sentar. tipo, isso é um branding, entendeu? No caso desse restaurante que a gente foi, positivo. Dos outros restaurantes que eu pensei, negativo, entendeu? O que eu vou lembrar, hein, Débora? O que eu vou lembrar desses lugares quando eu for? Eu sou mal atendido nesse lugar. Não, eu sou muito bem atendido. Pois é, eu ia complementar que eu acho que um pouco da cultura da empresa e como tu treina os funcionários. Questão de gestão, não na questão de treinamento, mas a questão de tu passar para os teus funcionários primeiramente o teu propósito e aí ele entender, internalizar aquilo, reproduzir aquilo, também entra no branding, acredito eu, porque é uma forma, o teu funcionário ele está ali representando a tua empresa. Então, a gente espera que ele esteja condizente com o que a empresa... Isso. E como é importante esses primeiros contatos, né? Muito. Você vai num lugar, fui no banheiro de tal restaurante, vi que não é tão limpo, nem vou almoçar aqui, né? Vou em outro. Tem muito isso, né? Tem. E às vezes o lugar é ótimo. E essa de banheiro, cara, eu uso como referência, assim, mas tem vários outros, né? Que você pode ir vendo, assim, mais ou menos. Então eu sei que esse lugar aqui não é tão higiênico. Mas é isso que eu digo, sabe? Tipo... O branding ele não está conectado à publicidade, ele não está conectado ao que está sendo mostrado, é o que as pessoas estão percebendo. Isso, então eu acho que isso resume bem. Às vezes é no detalhe, né? Que nem tu comentou, às vezes, cara, uma toalha do banheiro que tava sabe, nojento. Um lixo que tava muito cheio, um cheiro estranho, sabe? É no detalhe, às vezes as pessoas não dão bola para isso. E, por que o meu marketing não está vendendo? Cara, mas não, talvez não seja o marketing o problema. O marketing, o papel dele é mostrar
para o público quem é a tua empresa e mostrar os benefícios, as coisas que você tem de bom. A gente não cria nada para mostrar para o público, a gente mostra o que você é. Então, se daqui a pouco tu não está gostando do resultado que está vindo, antes de reclamar do marketing, dá uma olhada para dentro e vê o que tu está fornecendo, o que tu está proporcionando, né, para ser visto. É um erro muito grande, assim, que eu percebo, que eu tenho aprendido há algum tempo, há um tempo relativamente curto, na verdade esse ano especificamente, é com relação à clareza da mensagem que tu quer passar, né? Porque muitas vezes a gente fala de slogan e tal, isso é deixar claro, como a Débora falou. Mas se tu não deixa claro, cara, a pessoa ela tem dificuldade de entender. O ser humano, o cérebro, eu até já falei no outro podcast, mas vou repetir que o cérebro humano, ele foi concebido, ele foi criado, digamos assim, ele existe para economizar energia. Tá? A tua cabeça, ela pensa, tipo assim, ó, quanto eu preciso fazer para resolver essa situação, entendeu? E o cérebro humano, biologicamente, ele gasta muita energia. É a parte do corpo que mais consome energia. Sim. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar otimizar, ele vai tentar achar o atalho, entendeu? E quanto mais balela tu inventa, mais difícil é de entender a tua mensagem, de entender claramente o que tu quer falar, mais o cérebro vai pensar assim, cara, não tô interessado nisso. Entendeu? E mais vai perder o interesse, mais vai ignorar. As pessoas não gostam de coisas muito complicadas, né? Não, Perdem cara. interesse. Não. Hoje em dia, principalmente que o tempo é escasso... E tem muita informação. Não excesso, adianta, né? cara. Então, daqui a pouco, assim, ó... Ou se tu tenta colocar o teu diferencial, assim, com o produto, quando tu falou da caneta. Eu trabalho com a caneta. Cara, é algo que muitas outras trabalham com a mesma coisa. Então, tu é mais um. Então, já é outro motivo pro cérebro humano ignorar o teu posicionamento. Eu até anotei aqui bem sobre essa questão de não ficar trazendo uma mensagem muito difícil, né? Que o branding, na verdade, a ideia dele é conectar ideologias, posicionamentos e sentimentos. É o básico, e não as aparências. A gente não quer conectar questões de aparência, questões superficiais. A gente quer mostrar, eu fiz um post esses dias, né? Queremos ver as marcas nuas. A gente quer ver a marca sem toda essa fantasia, né? A gente quer saber o posicionamento dela. O posicionamento de verdade, não o posicionamento, né, que a gente faz às vezes para aparecer alguma coisa ou outra, né? E até anotei outra frase aqui, né? Que eu acho que branding é muito sobre emoção. Muito sobre causar sentimentos, né? E aí tem uma frase que eu não sei de quem... Eu tirei de algum livro, mas diz assim, ó... A razão só leva a novas conclusões. A emoção leva à ação. E a ação, nesse caso, a comprar, a consumir a marca, né? Bacana. A gente sempre fala de consumir primeiro a marca para depois consumir o produto. Então, vai comprar a experiência por se identificar com aquilo, né? Isso. Só que aí eu vejo uma dicotomia, porque existe a emoção nos dois sentidos. Eu já falei também sobre isso, mas é com relação ao porquê da tua marca, né? Que existem duas formas de você fazer com que uma pessoa tome uma atitude, né? Que é inspirando ou controlando, não, mas... Manipulando. Então, ou tu manipula ou tu inspira. Tu pode fazer isso através da emoção, manipular a pessoa através da emoção. Sei lá. Não sei, eu não vou citar nenhum exemplo que não me vem à cabeça, mas tu pode fazer isso. O que importa, na verdade, não é só a emoção, mas é qual emoção. Então, se tu tá trazendo uma emoção que vem realmente de dentro, beleza. Agora, se tu tá usando aquilo só para manipular a pessoa, uma hora vai cair a casa, né? Não vai se sustentar. Isso, é por isso que eu digo que o branding é mostrar o que a empresa tem mais essência, né? Mais fundo, mais alma mesmo, né? Então, daí se conecta de uma forma genuína. Eu vi justamente, eu não sei se a gente não viu o mesmo conteúdo sobre manipulação e inspiração. É do livro do Simon Sinek. Pode ser. É que eu li alguém escreveu citando essa referência no LinkedIn. E daí falava justamente sobre tu pode utilizar a manipulação e aí geralmente tu vai lidar com sentimentos em que a pessoa vai se sentir angustiada de ainda não ter aquele produto. Então
Então, tu vai lidar com sentimentos mais negativos, digamos assim. Pode não lidar, mas o exemplo que dava lá é que tu vai criar angústia, tu vai criar sentimento de não pertencimento, tu vai criar sentimentos em que a pessoa vai se sentir mal, e aí, às vezes, ela vai comprar aquele produto ou vai chegar naquela marca, e aí depois ela vai ficar pensando se ela devia mesmo, porque foi uma ação tomada por uma experiência, por um sentimento negativo. E aí, se tu vai pela parte da inspiração, a pessoa vai se sentir motivada a querer cada vez mais crescer como ela enxerga aquela marca crescendo, aquele posicionamento. Então, ela vai querer fazer parte daquilo. Ela vai querer, por exemplo, utilizar aquele produto e porque ele tem a parte inspiracional. Por exemplo, a Nike do Just Do It. É uma coisa positiva porque inspira a fazer exercício físico, a cuidar de si. Então, tu vai lá e faz. E daí eu acho que é... Bem legal. Sim, foi bem Legal. Mas é a mesma, provavelmente a pessoa tirou da mesma... É aquele livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Pois é, e é interessante isso. Sabe que eu tenho um exemplo que eu vi num podcast do J com Flávio Augusto, que o meio que citou antes, e ele diz que as pessoas não gostam de ser convencidas de algo. Então, ele utiliza a técnica de negociação e, na verdade, de venda, que vai muito ao encontro disso, de, por exemplo, pedir para a pessoa, se você vende um curso de inglês, por exemplo, pedir para a pessoa, tá, mas por que você precisa, né, e ele falando isso, dando esse exemplo, por que você precisa de um curso de inglês? Daí a pessoa vai falar, bom, porque, sei lá, um profissional de educação física, por exemplo, né, que nem o exemplo que ele deu, porque os artigos da minha área são todos em inglês. Tá, mas daí você acha que fazendo o curso de inglês, no que isso ia te auxiliar? Bom, eu poderia ter mais oportunidades. Então não é o vendedor falando, é a pessoa, ela mesma se convencendo, né? Então, quando você gera toda essa expectativa e no final, aí, bom, a pessoa já comprou de ti e agora você apresenta o teu produto, o teu serviço. Isso é uma maneira muito inteligente, eu achei muito legal para trazer para discussão aqui também, né? E bem, meio que a Recro tem mais de 10 anos aí de história, né? Não, vamos fazer 10 agora. Vamos fazer 10 anos. 2023, isso. Aí. Outubro. E tem bastante experiência para contar, né? Pode dar alguns exemplos assim de cases em que o brand foi muito necessário para fazer acontecer mesmo a marca e transmitir a mensagem que ela... A marca da Recro ou marcas que a Recro trabalha? Pode ser as marcas que a Recro trabalha ou da Recro também, que você pode citar pra gente aqui. Cara, eu vou dar o exemplo da Recro mesmo, né? Eu acho que hoje, não quero ser presunçoso, né? Não quero achar uma coisa que não sou ou que não somos, né? Sim. Mas hoje eu percebo que nós temos um branding bastante considerável, assim, né? Nós temos uma percepção de marca bem interessante. Isso por relatos de muitas pessoas que a gente conhece ou que não conhecemos, mas enfim. Perfeito. A gente percebe isso. E isso, cara, é realmente uma construção. É talvez algo que as pessoas não tenham, os donos de empresa, né? Empresário, porque empresário e empreendedor são coisas diferentes, né? Mas muitos empresários não percebem que, cara, eu preciso dar tempo para minha marca para ela se tornar alguma coisa, né? Às vezes aquela mentalidade que eu falei que é gerar lucro, não, beleza, deu lucro aqui, tá bom, né? E nós sempre trabalhamos pelo contrário, a gente sempre reduziu o máximo o que a gente estava ganhando, quanto lucro a empresa estava dando. Por quê? Porque a gente sempre pensou na marca e na construção de eu gosto da palavra legado. Então, a gente se preocupou com o legado, entendeu? O que eu vou deixar? Entendeu? O que, sei lá, daqui a pouco as pessoas vão olhar para mim e vão pensar a respeito de mim, do que a gente construiu e tal. E isso acabou no fim, não no fim, mas com 10 anos agora a gente percebe muito nitidamente isso. Agora, nos primeiros 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, cara, era mais uma empresa no mercado, só que a gente teve a paciência, a gente teve calma, entendeu? A gente teve... Pré-construindo essa mensagem. Exatamente. E claro que a gente estava buscando faturar mais, lucrar e tal, porque é a sobrevivência da empresa, não adianta a empresa achar... A gente não é uma startup que entra recurso externo, né? Mas a gente se preocupou muito com a imagem da empresa, a construção de uma cultura, as pessoas que trabalham conosco, sabe? E a gente entendeu que isso não é uma construção própria. Isso é uma construção em conjunto. Todo mundo que está aqui faz parte do que a gente está construindo. E esse senso de pertencimento fez com que as pessoas se apropriassem da Recro
e que todos percebessem isso, sabe? Então, muitas pessoas hoje entram em contato, Verdade. Conheci a empresa de vocês, achei muito legal e tal, gostaria de trabalhar com vocês, ou então, gostaria de entrar como investidor, eu gostaria de não sei o quê, sabe? Então, isso são coisas que a gente percebe que, cara, é trabalho de branding, é trabalho de marca, né? Fora isso, dificilmente a gente conseguiria chegar onde a gente está, porque a gente está num nicho onde tem milhões de empresas que fazem a mesma coisa. Então, acho que isso foi muito importante. E a gente percebeu o branding, né? Agora, olhando para a Karen, que está mais tempo junto conosco aí, que a gente percebeu o branding há pouco tempo, sabe? Tipo, a gente já fazia de maneira inconsciente, mas a gente natural, mas a gente entendeu que isso era uma estratégia há pouco tempo. Sei lá, 3, 4 anos atrás, né? Que aí a gente começou a humanizar o negócio, começou a criar conteúdo para nós, começou a mostrar quem a gente era, mostrar os nossos propósitos, a nossa cultura. E a partir disso a gente teve um crescimento maior, né? Justamente pela percepção que as pessoas tinham. Mas de marcas que a gente trabalhou, cara, hoje 100% das marcas que nós trabalhamos, a gente trabalha branding. 100%. A gente foca no branding. Claro que a gente tem uma limitação de como é que eu vou dizer, atuação, quem sabe, né, dentro dos clientes. A gente não pode chegar dentro da empresa e dizer pro cara, teu propósito agora é esse aqui. Né? Isso é individual, o empresário lá que vai ter que definir. Agora, dá para sugerir, né? A gente sempre procura expor, né, tanto que as nossas estratégias, né, o pessoal, tipo a Débora e a Karen podem falar melhor, mas nossas estratégias sempre buscam valorizar o interno, valorizar o que as dores que a empresa soluciona, os benefícios que a empresa traz, não o produto, não o serviço, né? A gente nunca coloca em enfoque o produto ou o serviço, sempre o propósito de ajudar, o propósito de estar aqui e se tornar um guia, né? Como no podcast da semana passada a gente falou de se tornar o guia e o herói ser o cliente. A gente sempre coloca o cliente como herói, no caso o cliente do cliente como herói e o cliente como um guia para ajudar a chegar em algum lugar, né? Perfeito. E, bem, vamos agora para nossa caixinha de perguntas aqui, de comentários, de sugestões. O Ali da Silva comentou o seguinte: branding é experiência, e realmente aquilo que a gente estava falando, né, que vende a experiência para os clientes. A Vitória Zorzin, estrategista aqui da Recro, comentou o seguinte: como fortalecer o branding da marca? Uma pergunta, na verdade, né? Eu entendo que é sendo intencional em tudo. Intencional em tudo que a marca toca, encontra, em todos os pontos. Perfeito. E ela complementa o seguinte: quais os principais desafios do branding? Cara, eu acho que um dos principais desafios é, que nem eu me comentou antes, fazer os gestores da marca terem a paciência de esperar o público absorver o branding. Porque hoje a gente é muito acostumado só em ver números, e se os números não estão ali, talvez a minha marca não esteja crescendo. Mas eu acredito que esse seja um dos grandes desafios, sabe? Permitir que o branding faça parte dele. O branding, agora fazendo uma analogia, quem entende de investimentos, o branding ele é como se fosse um investimento, né? O investimento, o cara que é investidor profissional, ele entende que não é em uma semana que ele vai ganhar dinheiro, que ele vai ficar rico, entendeu? Ele precisa de muito tempo, 20 anos, 25 anos, entendeu? Para chegar no objetivo dele, 30, 40 anos às vezes. Então o branding é isso, cara. É o cara ter a paciência e o entendimento de que ele vai precisar demandar tempo, esforço, energia, inteligência para lá na frente colher os resultados, não é? E ele vai precisar de aportes mensais questão do investimento. Então, não é colocar uma vez e achar que daqui 20 anos tu vai ter a construção da mesma forma que colocar uma vez e mensalmente, na questão do investimento ou na questão de uma empresa anualmente trabalhar esse branding, rever as formas, os pontos de contatos, rever a forma como tu está se comunicando. Não utilizava a humanização da empresa como uma estratégia. Vou passar a utilizar porque, por exemplo, agora com a pandemia, empresas mais humanizadas estão tendo melhores performances na internet e com o público. Então, é entender que é um processo em que tu vai colocando esforço e energia, como tu falou, com o passar dos anos. Muito bom. Perfeito. E a Vitória continua aqui, viu? É possível fazer branding pessoal?
É bem possível. É bem possível e é bem importante. É outro ramo, né, que a gente entra, mas é possível e é muito importante o branding pessoal para profissionais liberais, até não só profissionais liberais, né, mas qualquer profissional que esteja no mercado, né. O Arthur Bender fala muito sobre isso, para quem tem interesse de consumir os conteúdos dele, são excelentes. Olha aí, fica a dica então, né? A gente tem livros aqui, né? Podemos citá-los para o pessoal que já fica como dica aqui, né? Story Brand, o primeiro? Na verdade o que acontece? Esse branding aqui eu não li, quem leu foi a Karen. Mas ele fala sobre marca, né? Processo de práticas, quer falar um pouco sobre ele? Eu ia dizer que a Luna leu também, gente. Antes de eu ler, a Luna leu. Mas enfim, esse branding é mais para quem trabalha com branding, aplicando branding, mais porque técnico. Ele é mais técnico, processos e práticas para construção de valor. Ele é um livro excelente, muito didático, muito bom para entender muito de branding, mas é mais para quem trabalha com. Legal, fica a dica. E o Story Brand, acho que eu mostrei na semana passada também, né, no nosso bate-papo sobre storytelling. E, na verdade, ele fala sobre marca, só que de um ponto de vista do storytelling, ou seja, contando uma história. Então, quem quiser saber mais sobre o storytelling e também sobre esse livro, pode ver o podcast anterior aí, que vai estar lá também. E acho que dá para incluir o Comece pelo Porquê que tu citou antes, que é um livro ótimo. Mais uma dica. Muito bacana. Ficam as sugestões aí, então, né, para você. Obrigado pela sua companhia, Mektar. Obrigado novamente pela participação. Eu que agradeço. Débora, muito obrigado. Obrigada. E Karen, obrigado também. Eu que agradeço. Pela participação de vocês. Quero agradecer novamente Cris Castro aí na produção do RecroCast. Toda a galera aqui da a gente aqui pra caramba pra terminar, porque vai acabar a bateria das Exatamente, câmeras. A gente apura aqui, ele dá o sinal, a gente vai apurando para finalizar. Fica o convite, então, para você seguir as redes sociais da Recro e também, claro, rever os outros episódios e ficar acompanhando os próximos que vem por aí. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Valeu.